Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, prazer para mim estar aqui e poder estar com cada irmão aqui presente, cada irmã, amém? Que momento maravilhoso, esse momento ao qual nós daremos continuidade, que é o momento de adoração ao nome do Senhor. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Ele nos introduz na adoração a Ele. E a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Eu quero te dizer que Deus já está aqui. Nós podemos sentir grandemente a presença dEle. Esse momento de louvor, já entrando na adoração. Amém? E continuando nessa adoração, é onde Deus vem falar conosco. Antes de chegar aqui, em Varginha, eu fui bem sincero com Deus. A minha esposa, eu senti o telefone tocar, vibrar ali no carro, e eu estava dirigindo, eu não podia atender, e de repente desligou, e eu tentei ligar para minha esposa, não consegui, estava dando fora de área. Eu falei, Senhor, se aconteceu alguma coisa em casa, se há uma necessidade, se o Senhor quer que eu volte, fala comigo, Senhor. Aleluia. E ali naquele momento, ficou em silêncio, eu tentando ligar por várias vezes e nada. Quando eu cheguei em Santana da Vargem, deu sinal, retornei a ligação, ela falou, não é nada, é a nossa filha que te ligou sem querer. Mas está tudo bem aqui, vá, que Deus te abençoe e te use grandemente, em nome de Jesus. E era a resposta que eu precisava, porque eu estava naquele caminho falando com Deus, Senhor, se for para eu estar naquele lugar, Senhor, permita que eu chegue, mas se não for para ser bênção, Deus, me guarde também, mas não deixe eu chegar naquele lugar, porque a honra e glória tem que ser para o Senhor, meu Deus. E eu creio que Deus, Ele permitiu eu chegar aqui, mas antes de eu estar aqui, Ele já estava. E eu creio que Ele vai continuar falando a cada coração. E quando nós adoramos ao Senhor com esse cântico, lindo, lindo, lindo és, e fala, leva, né, a sala do trono. Eu me lembrava da minha juventude, quando pela primeira vez eu tive uma visão celestial, sendo conduzido por Deus em um dos lugares muito especiais. Deus me trouxe uma visão e naquela visão, quando eu voltei daquela visão, fui batizado em línguas. E eu continuei naquela dimensão sobrenatural, onde Deus havia me levado a um lugar onde Ele havia me mostrado um lugar especial que está nos aguardando. A sala do banquete. Eu tive uma visão sobre este lugar. Eu via várias cadeiras em branco, brancas, vazias. E eu perguntava, Senhor, mas de quem essas cadeiras? Ele falou, uma delas é a sua. Mas outras mais, como aquela da direita, aquela da esquerda, estão reservadas para o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda. E assim eu voltei daquela visão e vi, Senhor, o que está acontecendo? Eu tive a visão e Deus veio através da mensagem daquela noite falando para eu evangelizar. Deus estava me chamando para o ministério, me vocacionando para pastorear ovelhas do rebanho dele. Eu não sabia por onde nem como começar, mas aí eu aprendi naquela noite que eu poderia começar com meu vizinho da esquerda e com meu vizinho da direita. E eu não sabia quando isso ia acontecer. E eu fui ministrado e discipulado por um apóstolo conhecido pelos irmãos como apóstolo do amor, o apóstolo Fagundes, que me ensinou muitas estratégias de ganhar almas para Cristo. E eu sigo até hoje, louvo a Deus pela vida desse homem
tremendo homem usado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E um dia eu pude fazer isso com meu vizinho, o irmão João, que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje ele, a esposa, os filhos, né, sobrinhas, está aqui o Gustavo, um dos seus sobrinhos também. Amém? E Deus alcançou essa família. E eu vejo ali no bairro Deus trabalhando com o vizinho da frente também, através do testemunho da igreja no bairro, através do nosso testemunho, eu, minha esposa, minha casa, eles sendo tocados pelo Espírito Santo e vendo a diferença que faz o poder que vem dos céus. O da direita, já fui chamado para pregar uma segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, não é? Numa reunião lá em Nepomuceno, no centro de eventos, onde as escolas de toda a cidade, da zona rural, né? De várias comunidades se reuniram ali na segunda-feira. Eu não imaginava que ia ter tanta gente, plena segunda-feira, 7 horas da manhã. E Deus me dando a oportunidade, através da vizinha da direita, que ficou impactada num casamento onde Deus me deu o privilégio de celebrar. E essa vizinha ficou impactada com a mensagem do casamento. E ela pretende se casar, louvado seja o nome do Senhor. E ela me convidou, e onde eu tive a oportunidade de levar o Evangelho também. Tudo isso veio se cumprir. E através desse testemunho que eu estou dando para os irmãos, Deus vai falar muito ao seu coração, você que é jovem, todos nós somos jovens, amém? Mas há jovens de várias idades, vamos dizer assim, de faixas etárias, né? Aleluia. Eu costumo dizer que nós começamos igual, né, conta-gota, mas depois Deus escancara. Vai ser assim nessa noite, eu creio. Não sei ao certo o que Ele tem para derramar, mas só sei que é grande. É muito grande o que Ele vai fazer na sua vida. Você não veio a esse congresso em vão, porque Deus, Ele tem algo para a sua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me recordo que quando nós começamos a trabalhar na obra de Deus em Nepomuceno, eu ainda solteiro, noivo da minha esposa, várias pessoas, vários pastores profetizaram na nossa vida que muitas bênçãos viriam sobre nós, que Deus traria uma igreja, colocaria nas nossas mãos para que nós pudéssemos trabalhar na obra dele e cuidar das ovelhas que pertencem a ele. Mas eu não teria nunca imaginado, nunca passou pela minha cabeça passar por grandes lutas. Grandes lutas eu passava, mas não a que estava por vir na minha vida. Logo após o casamento, muitas pessoas imaginam se casar e ter uma vida normal, ter filhos, faz até o planejamento para os filhos que virão, não é? Seus sonhos. Eu creio que muitos jovens têm esse sonho, não tem, de se casar? Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar. Eu não estou profetizando o que eu passei na sua vida, nada disso. Eu estou profetizando que o melhor está por vir na sua vida, que os melhores dias da sua vida são os que estão por vir. Amém? Eu quero só trocar uma experiência com os irmãos, para que os irmãos nunca, jamais desanimem, jamais deixem o Evangelho, jamais abandonem Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? E quando nós nos casamos, nós recebemos promessa. Muitas promessas vieram antes, durante o casamento e depois que nós nos casamos. No primeiro ano, nós vivemos, só eu e a Marilane, na nossa casa, a presença de Deus, e nós planejávamos ter um filho.
E nós passamos tudo o que o casal passa quando está grávido, né? E nós fizemos ultrassom, né? Acompanhando todo ali o procedimento médico. Quando a médica nos falava, olha, faça isso, a gente fazia, né? Fizemos até o exame 3D, mas nele constava que o nosso filho era normal, né? E é interessante que quando nós olhávamos, a gente já tinha uma ideia, né, que ele ia ser uma grande bênção na nossa vida. A gente orava para isso, por isso, né? E quando o Luiz Felipe veio para nascer, ele veio com um pouco de pressa. Ele rompeu a bolsa antes da hora. E nós, de Nepomuceno para Lavras, levamos um tempo até chegar lá. Cerca de meia hora, 35 minutos. Chegamos em paz. A Marilana entrou e eu fui para filmar o nascimento do meu filho. E a frustração, ela já começou ali, porque a médica não queria me deixar filmar mais. Quando eu comecei a filmar, a médica, ela já me tirou da sala, quando a criança saiu da barriga da minha esposa. Eu já não consegui mais filmar, ela já me tirou da sala ali e não deixou mais filmar, e eu não entendi nada. E não escutava o choro dele. E eu fui acompanhando o médico, estava com ele, e ele não chorava. E dali a pouco já levaram ele, eu já não o vi mais. E depois eu acompanhei, tentei ir atrás de novo, consegui, aí conseguiram fazer ele chorar. Levaram ele para minha esposa ver. E logo em seguida ele já desapareceu dali, eu já perdi onde estava o Luiz Felipe. Eu não sabia onde ele estava. Eu fiquei com a minha esposa, e ela fragilizada por causa dos medicamentos. E ela me perguntou onde ele está agora. Eu falei, ele está com os médicos, está com os enfermeiros. Eu não sei para onde levaram, mas daqui a pouco ele está de volta. Fica calmo. E ela adormeceu. E dali, passou aquela noite, eu não tive mais notícias dele. E eu fui embora para casa, pensando que estava tudo bem. Mas quando eu retornei ao hospital, me deram a notícia que ele entrou numa crise. Ele teve 3 crises terríveis que quase o mataram. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje o quadro dele não foi fechado. Médico nenhum ainda. Cerca de uns 20 profissionais nós já procuramos. Muitos, não vou aqui falar de que área de cada um, porque vai tomar muito tempo, mas cerca de 20 profissionais procuraram ver o quadro que ele se encaixaria, mas nenhum deles, nem geneticista, psicopedagogo, né, especializado na área da visão a qual eu vou falar, que é a visão subnormal. Enfim, vários profissionais. Nós estivemos lá em São Paulo, procurando também, não encontramos nada. Os médicos disseram que era para nós retornarmos para Minas, que em Minas seria o tratamento ideal para ele, que lá era caso mais grave. Resumindo a história, eu voltei àquele hospital e recebi a notícia que ele havia recebido, aliás, passado por 3 crises. E a Marilana no quarto, ela querendo saber notícias do menino, a enfermeira chegou a ela e disse assim, olha, o seu filho teve uma crise muito feia, e ele quase morreu, mas agora está bem. Para uma mulher que acabou de ganhar uma criança, isso é uma notícia terrível. E ela ficou no quarto apavorada, e a enfermeira saiu sem dar mais notícias. Ela ficou preocupadíssima, e sem eu estar lá, não podia estar com ela naquele momento. Nós passamos muita luta. Quando eu cheguei, ela ficou sem saber o que fazer. E logo veio a notícia que o Luiz Felipe, ele nasceu com um problema.
um problema na visão, e ele estava internado na UTI neonatal, lá de Lavras. E nós fomos para lá. Eu, a minha sogra, a minha cunhada, a minha concunhada também. A Marilane ainda no quarto, não podia estar lá. E depois de um dia trouxeram para ela, o meu menino, que ele estava com problema nas vistas, na visão. O meu filho nasceu quase cego. E aquele casamento onde nós sonhávamos. Falei, Senhor, vai ser só bênção, nós vamos para as nações da terra. Meu pai, eu quero rodar o Brasil. Senhor, eu quero rodar todas as cidades de Minas para pregar o teu evangelho. E às vezes parece que tudo trava na vida da gente. Sabe, jovem, estou passando isso para você porque talvez você deixou a igreja porque o seu líder gritou com você. Talvez você está desanimado porque o seu pai lá na sua casa te falou mais alto. Sabe? Talvez você está tentando desistir, porque tem gente que tenta desistir, né? Tem gente que não desiste, tem gente que tenta, continua, né? Tentando desistir. Talvez você é a última cartada sua nesse congresso. Eu vou lá, né? Tem nada a perder? Tem mesmo não. Se você não viesse, você ia deixar de ganhar, de receber. Mas nessa noite Deus vai derramar mais uma porção do amor dele sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus me enviou aqui, porque Ele quis, pela vontade dEle. Ele vai encher a sua vida da esperança plena, a esperança da glória. E quem é a esperança da glória? É Cristo Jesus. Ele vai te encher nessa noite mais e mais. Aleluia. E nós ali naquele hospital, nós ficamos impactados, meio que parecendo um pesadelo que estava acontecendo com a gente. Eu já não pensava em mais nada. Eu só pensava naquele momento, não sabia nem o que ia ser da nossa vida dali adiante. Mas mesmo assim Deus estava lá conosco. O meu menino estava numa incubadora, com os olhos vendados, porque não podia receber luz. A primeira coisa que a criança vem a enxergar é a luz. O meu menino não podia receber luz, porque eu sei que aquela luz era a luz física, a luz material, não é? E eu pensando assim comigo, Senhor, não pode ver a luz. E Deus falando tremendamente, a luz já está com ele. A luz que ilumina todo homem já está com ele. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Aleluia. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo com meu filho? Ele fala, lembra de Moisés? Lembra de Moisés que, por mais que parecia estar sozinho, falei, olha, eu e a mãe dele estamos longe, e ele está sozinho aí nessa UTI. E Deus falou, ele não está sozinho, ele está comigo. E eu comecei a ter uma visão sobrenatural daquela incubadora, enxergando como um cestinho e vendo dentro dele Moisés. A passagem de Moisés acontecendo diante dos meus olhos. E aquele cestinho andando no rio. E o meu filho sendo levado, conduzido. Não na minha dependência, não na dependência da sua mãe, muito menos na dependência dos médicos, mas na total dependência do Deus, Criador dos céus e da terra. E aquilo bastou para que me encorajasse. E então, passaram-se 15 dias, dentro ali do hospital, 13 na UTI neonatal. Então depois ser liberado para ir para casa, mas com aquela notícia que ele nascera com um atraso de desenvolvimento e também quase cego.
Daí ocorreram várias coisas. Nós, a partir dali do primeiro mês e meio dele nascido, eu comecei a observar que ele não se movimentava para lado nenhum, ele não virava a cabeça para lado nenhum. Eu passava a mão diante dos olhos dele e ele não enxergava. E eu fiquei preocupado. Falei, vamos levar a um especialista, porque nós temos que fazer a nossa parte. E dali nós procuramos uma das melhores na área de visão, né? Da visão, em Lavras. E ela nos indicou Belo Horizonte, que para ela era muito. Ela diz, isso não é para mim. Esse caso não é para mim, eu não dou conta. Eu vou recomendar para vocês a melhor da América Latina, em Belo Horizonte. E Deus foi só nos conduzindo aos melhores. Louvado seja Deus por cada profissional, por cada médico, sabe? Porque Deus tem usado cada um deles para nos abençoar. Aleluia! E nós levamos a uma doutora em Belo Horizonte, e ela acompanhou o nosso menino durante muito tempo. E a nossa ida a Belo Horizonte era de 15 em 15 dias. Eu trabalho até hoje ainda com cosméticos. Eu trabalho há 18 anos como vendedor. Visito 29 cidades, atendo cerca de quase 300 profissionais da área, em 5 semanas. E não era diferente na época, era até mais, era 31 cidades. Eu tinha que dar conta de tudo isso e ainda levá-lo 15 dias, de 15 em 15 dias, a Belo Horizonte. E ter que cuidar dele, junto com a minha esposa. Mas Deus é Deus. Deus é o dono do tempo. Tem gente que fala assim, eu ganhei tempo, eu perdi tempo. Deixa eu te falar, o tempo pertence a Deus. Não é? Se o tempo nos permite, sabe, se fosse nosso, se nos pertencesse, eu poderia dizer assim, tantos anos eu ia morrer, daqui a 5.000, daqui a 10.000 anos que eu vou morrer, porque o tempo me pertence. Não, ele pertence a Deus. Por isso é tempo de buscar a Deus. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Por isso que a palavra diz, eis a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, ao Senhor, em espírito e em verdade. Eu creio que aqui nessa noite tem verdadeiros adoradores. Essa é a hora, e já chegou, porque eu quero passar para você o que um verdadeiro adorador faz, o que ele deve fazer verdadeiramente em sua vida, quando a luta vem, quando a prova vem. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Abandono, eu fui abandonado quando eu tive 10 anos de idade pelo meu pai. Desprezo, eu fui desprezado em muitos lugares. No meio desse testemunho você vai ver que eu fui desprezado. Logo quando eu cheguei na igreja com meu menino, quando ali é o primeiro culto que eu participo com meu menino, vem uma irmã, ai, deve ser maravilhoso o seu filho, deixa eu ver o rostinho dele. O meu menino tinha os 2 olhos tortinhos, irmão, sabe? Um era bem lá para a direita, o outro bem para a esquerda. Ele tinha um estrabismo de 60. Quando houve a correção dos olhos dele, através de cirurgias, ele voltou para 15. Para você entender, tamanha era o estrabismo que ele tinha. Cerca de 400%. Pensa. Então aquela irmã, quando chegou e viu o meu menino daquela forma, ela chegou assim, deixa eu ver. E saiu dessa forma, e sem falar nada com a gente. Já fui humilhado. Falei, opa, louvado seja Deus. Mexe com quem quiser, mas com o filho e com a mãe da gente, ninguém gosta, não é verdade? Não é verdade? Então um ditado falei, se mexe com qualquer um, mas com a nossa mãe, com o nosso filho, peraí. O negócio mexe mais profundo, é a coisa que parece natural. Naquela hora me feriu o coração. Falei, Senhor, o que é isso? Senhor, e Deus me confortando, e Deus veio e trouxe uma mensagem através do pregador daquela noite.
falou profundamente ao nosso coração que Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. E nós passamos aquela noite. E eu falei, olha, não dá vontade nem de voltar aos cultos, porque as pessoas ficam perguntando, por que disso, por que daquilo. Na verdade não existe porquê, e sim para quê. Aleluia. Aleluia. E o meu filho então, ele foi todo mês agora, de 15 em 15 dias, visitando Belo Horizonte ali, para ver se havia uma solução para ele. E um dia essa oftalmo, ela disse o seguinte, olha, eu estou fazendo os exames no seu filho, e vocês podem se conformar com uma coisa, o seu filho não vai enxergar mais do que 1,5 metro de distância. O que é 1,5 metro? Acho que nesse altar, da cadeira aqui, né, mais ou menos, porque aqui tem 1 metro de piso e meio. Olha, irmãos, eu cheguei ali, sabe, eu fiquei assim, pensando, e não concordava com a médica. Falei, não posso falar amém para uma situação dessa, porque a palavra de Deus começou a me confortar, e eu estou resumindo, muita coisa aconteceu. E quando nós recebemos aquela notícia, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim assim, ela baixou a cabeça, eu também. Ela falou, vocês podem se conformar. Mas aí veio uma palavra de Deus tão poderosa no meu coração e disse assim, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Talvez você recebeu uma palavra negativa na sua vida. Talvez você esteja inconformado com alguma situação que aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está nos céus. Aleluia! Eu não conformei com aquela palavra. Falei, doutora, muito obrigado. Qual é a outra data que a senhora tem para nós? Agora eu já descobri. Então vocês podem passar a vir uma vez por mês. E eu saí daquela sala com a minha esposa e o Luiz Felipe no braço. Nós não tínhamos ainda cadeira de rodas. E quando eu fui chamar o elevador, já foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus me alegrou o coração. E Deus falava ao meu ouvido e eu comecei a sorrir. E a minha esposa falou, o que você está rindo? Eu falei, eu estou sorrindo. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, é o seguinte, Deus falou comigo. A médica falou lá dentro, Deus falou aqui fora e aqui dentro. Aleluia! O nosso filho, eu profetizo em nome de Jesus. A médica estava certa num ponto, mas ela só esqueceu de falar o restante. O meu filho, Deus está falando comigo, ele não vai enxergar só 1,5 metro de distância, mas 1 quilômetro. 1,5 metro depois de 1 quilômetro. E eu acredito nisso. Ela falou assim, amém. Eu falei, amém, glória a Deus. Quando duas pessoas concordam acerca de qualquer coisa aqui na terra, é ligado no céu. Eu não sabia que eu ia descer um elevador, mas que Deus ia me elevar a um patamar de fé muito mais alto do que eu imaginava ter. Naquele momento eu estava descendo no mundo físico, no elevador literalmente, mas Deus estava me elevando à fé sobrenatural. Sabe o que é o sobrenatural? Ele é muito mais real do que esse mundo físico. Porque todas as coisas físicas passaram a existir do sobrenatural, do invisível. Aleluia! E ali começou o nosso momento de fé verdadeira, irmão. Fé sobrenatural é diferente. É diferente. Você crê que a sua casa pode ser salva? Você crê que o seu marido pode ser salvo? O seu filho, o seu irmão, o seu primo, a sua prima, o seu tio, a sua tia.
seus avós, seus pais, aleluia. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia com fé sobrenatural, aleluia. Eu não entendia o que estava acontecendo com meu filho. Deus estava falando comigo que poderia acontecer com uma igreja. Uma igreja que não enxerga, mas que pode passar a enxergar os planos e os projetos de Deus para essa terra, para a vida de cada um daquele que nele crê. E o meu filho, aleluia, ele veio para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que acontece? Ali nós passamos a trabalhar tudo aquilo que aquela médica disse para a gente trabalhar. E aquela doutora muito expert no assunto, ela falou, faça isso, faça isso, faça isso. E nós fizemos isso que ela falou para fazer. Estou resumindo, irmãos. E um mês estava se completando. E uma semana antes da gente ir para a doutora lá em Belo Horizonte, eu estava no quarto deitado com meu filho e resolvi brincar com ele, com a mão sobre ele. Só que ao invés dele ir na minha mão, ele foi na sombra na parede. Primeira coisa que uma criança enxerga é luz e brilho. Sombra não tem luz e brilho. Eu falei, uau, isso me chamou atenção, e Deus me ensinando até a ciência, falando, olha, é assim, sombra não enxerga, isso está longe dele enxergar. Eu falei, peraí, se ele enxerga isso longe, epa! Aleluia! Vou conversar com a doutora, porque Deus já conversou comigo. Voltamos na médica. E quando nós chegamos no consultório, eu já cheguei sorrindo. Bom dia, doutora. Aleluia. Ela falou, bom dia. Sentem-se. Nós nos sentamos e eu com o Luiz Felipe no colo. Falei, doutor, antes da senhora falar qualquer coisa, é possível na situação do Luiz Felipe ele enxergar a sombra? Ela falou, impossível. Eu disse assim, então, doutora, espere um momento. Luiz Felipe, pega a mão do papai na parede. Na hora ele foi e começou a tentar pegar minha mão, e eu para lá e para cá com a sombra. Ela se levantou da mesa, faz de novo. Eu falei, Felipe, brinca com a sua sombra. E ele passou a mão assim na parede, brincando com a sombra dele. E ela disse assim, eu retiro tudo que eu disse o mês passado. Aleluia! Oh glória! Agora só tende a melhorar. Agora o melhor está por vir, porque a partir de agora se tornou mais fácil. Era impossível ele enxergar uma sombra. Vem aqui para os equipamentos. Irmãos, eu não tive condições de enxergar. Ela colocou um aparelho lá que vai uma bolinha grande, vai definando, se torna até um buraquinho de uma agulha. Ela foi até o máximo, quase chegou lá no final. Foi vendo o fundo do olho dele, foi vendo e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas melhorou muito. Deixa eu falar com vocês agora. Podem continuar lá em Lavras, lá próximo de vocês, porque não é caso para cá mais. Continua trabalhando com ele por lá, para ficar menos cansativo. Vocês têm condições agora de desenvolver a visão dele. O que ele precisa agora para melhorar ainda mais, vamos corrigir esses olhos dele. Vamos fazer agora uma cirurgia para tirar o estrabismo. E foi para uma outra doutora, especialista nessa cirurgia também. É onde que reduziu o estrabismo dele de 60 para 15. O olho direito dele não se move, ele é fixo. Então se ele quiser enxergar, ele tem que virar o olho junto com a cabeça, né? Então ele tem que mover a cabeça. E o esquerdo, por cerca de 17 anos de idade, vai fazer mais uma correção para ficar 100% alinhado. São os médicos? Não, Deus direcionando os médicos para fazer o melhor para ele.
E aquele menino que não podia enxergar, segundo a médica, mais do que 1,5 metro de distância, para terminar aqui um pouco o testemunho, eu passando no corredor da minha casa um dia, olhei para o quarto dele, ele assentado na cama, mais ou menos uma distância daqui no irmão aqui. Ele assentado na cama, eu voltei. E quando eu voltei, eu olhei para ele assim, ele fez assim, olhou para a porta. Falei, está me enxergando? Aí eu fiz assim para ele. Ele fez assim para mim. Aleluia. Irmão, sabe o que isso significa? A palavra que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês hoje. Abra comigo. Eu estava lutando, eu tinha um texto para pregar aqui, e Deus falou, traz uma mensagem, porque ela está viva na minha vida. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Se não me falha a memória, essa é a terceira vez que Deus faz isso. Prega essa palavra. Cantares, o Cântico, os Cânticos, capítulo 2, o verso 5. Amém? Deus está aqui neste lugar. Cântico capítulo 2, versículo 5 e verso 6. Diz assim a palavra de Deus: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Aleluia. Você que já casou, você jovem, que ainda não se casou, você que pretende se casar, tem namorada, tem um namorado, tem também. Você moça que não tem namorado, mas sonha em casar. Eu quero te dizer que não é fácil mesmo, mas também não é impossível. O casamento é uma obra maravilhosa de Deus, é uma instituição maravilhosa de Deus, porque é bom que sejam dois, quando um cai o outro levanta. Cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Você que é jovem, Deus tem uma promessa na sua vida, não tem? Sim ou não? Quantos aqui já teve uma promessa de Deus na sua vida? Eu tenho até hoje. Hoje eu recebi uma visitação de Deus aqui. Parece que foi algo semelhante ao que aconteceu lá atrás, quando eu era jovem e antes de eu me casar. Estava solteiro, não tinha nem namorada na época. Foi um bom período sem ter relacionamento com ninguém, só buscando a presença do Espírito Santo. E Deus me visitou naquela época. E hoje Ele começou a me trazer à memória tudo aquilo de novo. E eu falei, Senhor, Ele falou, prega de novo essa mensagem. Você recebeu uma promessa na sua vida, você recebeu ontem uma promessa. Você recebeu hoje de manhã essa promessa. Eu quero te dizer, viu? Ela vai se cumprir. Vou te falar mais uma vez. Ela vai se cumprir na sua vida. Ela está pairando sobre a sua cabeça. E quando ela descer, você vai experimentar o melhor do Senhor. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Olha o que a Bíblia diz
sustentai-me com passas. Alguém comeu passas já na vida? Hã? Quem dá um sinalzinho com sua mão? Já? É gostoso? É uma delícia. Tem gente que não gosta, né? Olha lá, é boa demais? Só para você entender, por que a palavra de Deus está dizendo aqui, sustentai-me com passas? Porque é algo que é conservado. É algo que é conservado, não é verdade? É um fruto que é conservado. E a palavra de Deus aqui é de um homem de Deus, direcionado para uma mulher que ele era apaixonado. Mas quando nós olhamos para o âmbito espiritual, simboliza, não é? A conversa entre o noivo e a noiva. Se observarmos o capítulo 2, no o versículo 2, o 1 e o 2 aqui, aliás, o versículo 2, perdão, nós vemos que é uma declaração do esposo. E a partir do verso 3 é uma declaração da esposa. Se notarmos o versículo 5, é um pedido da esposa para o esposo. E quem vai ser o nosso futuro esposo? Jesus. Ele é o noivo. E nós aqui representados como noiva, nós somos a noiva de Cristo, direcionado da igreja para o Senhor. É um pedido direcionado para o Senhor. Quantos estão entendendo? Há uma oração, há um pedido, dizendo assim para o nosso Senhor: sustentai-me com passas. O que isso significa? Senhor, me sustenta com as coisas lá de trás que o Senhor me prometeu, com o alimento que o Senhor me deu lá atrás. Conserva, Senhor. Mantém conservado, Senhor, aquela promessa lá de trás, para que eu possa, Senhor, ser confortado com as maçãs. Irmãos, Deus prometera muita coisa para a sua igreja. Deus prometeu muita coisa para o seu ministério. Deus já prometeu para a sua casa. Deus já prometeu para a sua vida. Eu quero te dizer que tudo que Ele prometeu lá está conservado. Tudo que Ele prometeu, sei lá, tem gente que não gosta de uvas passas, tem gente que gosta. Eu quero te dizer que o melhor que conserva a promessa de Deus, sabe quem é que conserva? É o Espírito Santo de Deus. Pastor, por quê? Onde está isso na palavra? Jesus Cristo é que disse: eis que vou para junto do Pai, não vos deixarei órfãos. Eis que vou para junto do Pai, mas vos enviarei outro Consolador, e Ele vos fará lembrar as minhas promessas. É Ele quem conserva em nós a promessa de Deus. O Espírito Santo de Deus existe desde sempre. Todas as promessas de Deus para a sua igreja vai se cumprir. Ele é o grande eu sou. Ele é o esposo que nos aguarda. A noiva, ela não tem consciência que é só noiva, mas ela tem atitude de esposa desde já. Estão entendendo? Porque ela tem consciência de que ela pertence ao esposo. Amém? Isso é uma aliança. Isso é uma aliança, jovens. O jovem, quando se compromete a namorar com alguém, tem que entender uma coisa, que não é invertida as coisas. Hoje estão invertendo muitas coisas por aí. Porque eu conheço uma forma correta, que conduz para o casamento, é princípio bíblico, que é o
o namoro, o noivado e o casamento. Eu quero falar de um jeito mais, enxuto possível para você entender. O namoro implica em conhecimento. E como é esse conhecimento? É conhecer os pais, a família, não é verdade? Se tem irmão, conhecer o irmão, as irmãs, toda a família, as famílias se conhecerem. Ah, pastor, então é para conhecer, irmão, é conhecimento. Como é esse conhecimento? Ele tem um limite, irmão. É para você conhecer a moça, o nome dela completo. Tem gente que namora uma moça, nem sabe o nome completo. Tem gente que se casou, nem sabe o nome completo da esposa até hoje. Qual que é o nome dela mesmo? De tanta importância que tem. É verdade. E tem mulher que nem lembra o nome do marido também, chama ele pelo apelido. Porque conheceu o apelido lá de solteiro. Eu gosto muito da minha cunhada, amo. Gosto da atitude dela. Ela não aceita, depois dela impor isso, nunca mais chamaram o meu irmão pelo apelido dele. Porque o apelido foi de solteiro, ficou para trás. Porque o nome dele é Vitor. Sabe o que significa Vitor? Tem algum Vitor aqui? Não? Vitor significa vitorioso. Vai abrir mão do nome desse? Por isso que ele está vencendo lá o acidente que ele passou. Já passou em nome de Jesus. Vitorioso é o nome dele. Não podemos aceitar outra coisa. Nome de Jesus. Amém? E mesmo que o nome dele fosse outro, esse nome seria trocado lá, no dia da glória. Deus vai trocar o nosso nome. Ele vai dar o nome que cada um de nós merecemos lá. Porque ao vencedor será dado o direito, então nós vamos merecer. Porque aqui quem merece é Cristo. O único merecedor aqui na terra, por enquanto, é Cristo. A honra e a glória é dele. Mas lá ele vai dar ao vitorioso. Lá nós vamos receber. Aleluia. Amém? Aleluia. Tem gente que não sabe o nome um do outro. Quem que você está namorando? O Rocha lá, ó. Assim? Como que é o outro lá? Diz que o nome dele é Kiko. O que eu tenho com isso, né? Não, tem gente que não grava. Aprenda a conhecer o namoro. Qual o seu nome? Não, o seu nome na íntegra. Eu tenho vergonha. Já descobri que você tem vergonha. Já conheci um lado vergonhoso, né? Você vai conhecer na íntegra, conhecer a pessoa. Peraí, eu quero saber seu nome, eu quero saber, né? Você estuda, o que você faz da vida, entendeu? Como que você é na sociedade, como que você é no bairro, como é que você é no bairro? Como que a sociedade te vê? Como é que as pessoas te conhecem? Conhecimento. Depois as pessoas deixam de procurar esse direcionamento, invertem. Primeiro entra na intimidade, depois conhece, né? Segundo passo, noivado. Noivado. Noivado é a hora de você assumir o compromisso, depois que conheceu, é essa pessoa mesmo. Essa pessoa mesmo. Vou orar com essa pessoa para ver se realmente vai testificar. Testificou, assume o compromisso. E qual é esse compromisso? Casamento. Antes de chegar no casamento é o noivado. Aí você vai trabalhar para que o casamento aconteça, para nunca mais se romper. E quando chega no casamento é o momento da intimidade. Muitas pessoas invertem. Começa na intimidade primeiro. Sabe? Aí quando começa na intimidade, assume o compromisso. Agora tem que casar, né? Engravidou? Tem que casar, né? Tem não. Deve.
Ah, mas fui forçado, né? Forçado? Aí depois é que entra no namoro, é que vai conhecer. É quem que é seu pai mesmo? Agora eu estou sem coragem de chegar na casa do seu pai para contar a verdade. É porque inverteu, em vez de namorar, noivar e casar, casou primeiro, noivou para depois conhecer. Quantos entenderam? Deus está dando uma dura? Tá. Mas se você quiser o caminho reto, Deus tem para você. Por isso que Jó era diferente. Homem reto. Não é? O que era mesmo? Reto, íntegro. Hã? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. 4. Então Deus está falando, deixou o recado aqui. O que isso tem a ver, pastor, que o senhor estava falando do seu filho? Em guardar a promessa no coração. Tem gente que não guarda a promessa do coração, e a palavra se torna pesada. Aí, quando a igreja vem ser, sabe, quando ela vem ser assim, corrigida pelo Senhor, é como se batesse uma mão em pouca água. Alguém já bateu a mão sobre pouca água? Espirra para tudo quanto é lado. Ah, isso não é para mim, vou sair. Ah, isso não é para mim, não vou ouvir. Ah, isso é para mim, vou fechar a Bíblia. Não é para mim. É para você e para mim, irmãos. E o que acontece? Deus, Ele tem para nós o melhor. Mas o melhor, muitas vezes, vem através de cada um de nós colocar a palavra dele em prática. Não só ouvintes, como eu li em Tiago agora, mas praticantes também da palavra. Aleluia! E o que isso tem a ver? Ele está falando, sustenta-me com as passas. Muita gente não é sustentado pelas passas, porque não conhece quem é o que conserva a palavra. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é que conserva a palavra em nós. Deus quer te conservar, jovem. Deus quer te conservar, irmão ou irmã. Aleluia, na promessa dele. Se ainda não cumpriu, vai se cumprir em nome de Jesus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele está conservando o que ele te prometeu. Então guarda, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Aleluia. No versículo 105 do mesmo salmo, diz assim: luz para mim, para os meus caminhos, lâmpada para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, perdão. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, pode transbordar rios, pode o mundo estar pegando fogo, mas o grande manancial verdadeiro espiritual está dentro de nós. E Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Para quê? Para apagar todo o fogo estranho que vier contra nós. Aleluia. É fogo, fogo. Qualquer fogo estranho que vier, você apaga. Aleluia. E qualquer tempestade que se levantar, aleluia, Jesus está lá para acalmar a tempestade. Aleluia. Sustentai-me com passas. Nós ali com o nosso filho, voltando lá, dando prosseguimento, não quero prolongar muito, já estou encerrando. Creio que mais 5 minutos, o versículo 6. Vou encerrar com ele. Preste atenção. Ali,
nós recebemos todo tipo de, sabe, de luta que você possa imaginar, até hoje. O nosso filho tem cerca de 25 quilos. Quando eu estou em casa, eu subo, sabe, quase todos os dias que eu estou em casa, subo várias vezes com ele, 15 degraus e desço, subo e desço, com ele nos braços. E não é fácil, irmão. Quem disse que é fácil? Você sustentar uma promessa de Deus na sua vida, acreditando que ela vai acontecer. Quem disse que é fácil? Eu não estou sustentando o meu filho no meu braço, estou sustentando a promessa de Deus que vai se cumprir. Eu quero ver alguém dar testemunho durante a luta. Dá o testemunho depois que passou. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque muitos se desviam no meio. Por isso o profeta Abacuque disse o seguinte: aviva, ó Senhor, no meio dos anos a sua igreja. Não é no começo e nem no fim, é no meio. Por que ele disse no meio? É porque é no meio que há tempestade, é no meio que há um deserto, é no meio que há lutas, é no meio que há perseguições. É no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertos, foram salvos, foram aliviados. Foi no meio da fornalha. Daniel, aleluia. Daniel, aleluia. Ele foi visitado, não foi antes, não foi depois, mas foi no meio da cova dos leões. Por quê? Porque Jesus, Ele não te livra da luta, da situação, mas Ele te livra na luta e na situação onde você está. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua vida. Por isso eu sinto a doçura do fruto que Ele colocou em mim. E quem conserva é o Espírito Santo dele em mim. Se você tem o Espírito Santo, Ele está conservando na sua vida. As promessas dele que Ele prometeu, Ele está conservando. Por isso, siga o que a palavra diz para você: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Lembra que ele fala de 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita? É porque você está no meio. Quem está no meio de uma situação difícil, não precisa dar sinal com sua mão, não. Quem está no meio de uma situação difícil? O cego Bartimeu estava na beira do caminho. A beira do caminho significa duas coisas: ou está querendo entrar ou está querendo sair. Talvez você esteja como Bartimeu, perdendo a visão espiritual que Deus te deu. A visão de Bartimeu significa isso: uma pessoa que enxergava o Evangelho, uma pessoa que conhecia Jesus, mas de repente passou a não enxergar mais, se tornou cego. Estava vestido de uma capa de religiosidade que o impedia de enxergar o Evangelho. Ficou à beira do caminho, não sabia se entrava ou se saía. Mas quando o Todo-Poderoso se apresentou naquele lugar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então veja. A Bíblia diz: imediatamente ele passou a enxergar. Aleluia!
Se você desviou do Evangelho, se você estava afastado do Evangelho, sentado à beira do caminho, ei, Jesus te chama, vem para dentro do caminho, porque o seu lugar é no meio, é no meio, é no meio, não é fora, não é longe, é no meio do povo de Deus. Aleluia, aleluia. Você não está no lugar errado, é no meio, é bem aqui, ó, é no meio, porque Deus não habita fora, preste atenção, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, é no meio, é no meio, aleluia, é no meio da situação que Ele gosta de agir. Sabe por quê? Porque esse ministério tem uma unção sobrenatural. É uma visão do que vem dos céus. Por isso que a unção que trabalha aqui dentro da igreja do Senhor Jesus, aleluia, essa unção não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela vem do meio. Ela vem do meio. Aleluia. Por que do meio? Por do Deus que está no meio do povo. Por isso que ela vem do meio, vem de dentro para fora. E Deus tem me fortalecido, irmãos. Está te fortalecendo nessa noite. Ele está te sacudindo essa noite. Fala assim, ei, deixa de experimentar o meia boca, o mais ou menos. Vem experimentar o melhor. Amém? Deus não tem o bom para você. Ele não tem qualquer coisa, Ele não tem, sabe, o que é mais ou menos, não tem o bom. Ele também não tem o ótimo para você, não. Mesmo que você chegue ao excelente, muito bom chegar lá, né? Ao excelente. Deus tem o melhor. Deus tem infinitamente mais do que nós pensamos, sabe, do que aquilo que nós imaginamos. Tudo dele é melhor. Nós fizemos ecoterapia por 5 anos com o Luiz Felipe. 5 anos. Após os 2 anos de idade, nós começamos a fazer ecoterapia, terapia sobre o cavalo. Lá em Lavras. Uma profissional, sabe, muito, sabe, excelente no que faz. E, olha, o Luiz Felipe, ele nem rolava na cama. O sonho de um pai é ver o neném, né, assim, olha, ele rolou. Né, assim, olha, ele está de bruços, já está virando sozinho. Irmão, o nosso começou a virar sozinho depois de 6 meses. E virou, mas não voltava mais. Com 2 anos, com 2 irmãos, é que ele foi rolar sozinho, se virar sozinho. Depois dos 2 anos e meio, é que ele veio querer sentar. Para encurtar a conversa, depois de 7 anos, ele já está andando de mãos dadas. Está andando de mãos dadas. Pega de um lado assim, ele só anda se tiver apoio. Mas já está andando, trocando passinho, irmãos. Começou a enxergar. Começou. Deus vai completar. Você que está com dificuldade para enxergar o que Deus tem feito, ou o que vai fazer ainda, porque eu já começo a ver o que Deus está fazendo. Porque Deus não vai fazer, Ele já está fazendo, sabe por quê? Porque com Deus não existe ontem, nem amanhã, porque para Ele tudo é tempo presente. Deus está fazendo. Todos os países, pastor, Ele está fazendo.
Abraão saiu da dimensão carnal, ele saiu do mundo físico e foi elevado ao plano espiritual pelo Senhor, para que Deus o revelasse. O Apocalipse que diz assim, que ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto, e a última é o princípio e o fim. Isso quer dizer que ele é tudo tempo presente, presente. Eis o que era, que é e o que há de vir. Presta atenção, que a palavra não fala assim, este é o que era. Ele é o que era, é o que é, e é o que há de vir. A primeira palavra fala assim, ele é. É o que era, ele é o que era. É o que é, e é o que há de vir. O que isso significa? O primeira, está dizendo que ele é tempo presente. Ele é presente no seu passado. Creio que você vai dar um forte aplauso para ele agora. Olha aqui para mim, olha aqui, antes de você aplaudir, olha aqui para mim. Ele é aquele lá do seu passado. Ele é o que é agora no seu presente aqui. E é aquele que há de vir na sua vida. Ele é aquele do passado, do presente e do seu futuro. Você entendeu? Quantos entenderam isso? Então é aquele que prometeu, aquele que está conservando hoje e aquele que vai cumprir aquilo que te prometeu. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Uma conversa da noiva, ou seja, com a esposa já literalmente assumida como esposa, ao esposo. Diz assim, eu falei 5 minutos, né? Bom, estou aprendendo com meu pai. Ele falou que um dia para ele pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia. Então 5 minutos pode ser como 5 horas. Mas eu prometo que vou terminar. Porque eu aprendi também com meu pai, aquele que começa tem que terminar. Ô, glória! O meu filho pegando a nossa mão, começando a andar. Mas também as primeiras palavras depois de 7 anos, muita coisa se passou. Eu pensei que ele era mudo, que jamais iria dirigir a mim uma palavra. Deus, meu Deus, toca nas cordas vocais desse menino, faz um milagre acontecer. Porque o Senhor não é Deus de obra inacabada. Mas Tu és o Deus que prometeu, está cumprindo
e é fiel para concluir. Aleluia. Meu filho está estudando numa escola normal, pela inclusão social. E na escola, há uma professora que está tentando ensiná-lo a ler. E mostrando fotos nossas. Ali ele começou a mexer com a mãozinha em cada foto, em cada letrinha que ela ensinava. Do A, E, I, O, U. Mas ele não falou nenhuma dessas primeiro. Um dia ele nos surpreendeu. Quando ele me viu, mandou mais um daqueles beijos. E disse assim: papai. Ele é Deus para cumprir tudo que prometeu. Ele é fiel para concluir, porque Ele é Deus. Santo, santo é o seu nome. Ó Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui e vai operar e nada vai impedir. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés, encha do teu poder. E aquele Senhor, aquele que estava desacreditado, chorando pelos cantos, pensando isso ou aquilo, contra o Senhor, contra os teus princípios, que aprenda a partir de agora a colocar em prática tudo o que aprendeu, para que viva, Senhor. Sustentai-me com as passas, confortai-me com as maçãs. Sabe, irmão, irmã, Ele está te sustentando com as passas, aquilo que passou, porque Ele estava lá. Ele é o que era. Ele é o que é, e Ele é o que há de vir. E quando você chegar lá na frente, no nosso tempo aqui, físico, Ele já estava lá, te aguardando de braços abertos, para te receber. E Ele vai te dizer assim: ora vem vitorioso, vitoriosa, para o que eu tenho para ti. E o que é que Deus tem para nós? Confortai-me com maçãs. As maçãs simbolizam o novo de Deus para a sua vida. Ele está te sustentando com aquilo que passou, conservado na doçura do Espírito Santo, para trazer as maçãs, o novo para a sua vida.
Quem quer o novo de Deus? Pois desfaleço de amor. Quem está apaixonado por Jesus, fique de pé. Aleluia. Verso 6 diz assim, eu falei que ia terminar nele. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Quantos querem um abraço do Senhor nessa noite? Você vai dormir abraçado com o Senhor. Mas antes de você ir pro logo depois, adormecer com o Senhor nos braços dele, você nos braços dele, eu também. Está dizendo assim, olha, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Sabe por quê? Porque muita gente anda de cabeça baixa por uma coisa que fez de errado. Quero te dizer que Jesus te ama. Se você confessar o seu pecado e deixá-lo, você alcança a misericórdia. Ele não te deixa, porque os braços dele estão te aguardando. Mão esquerda ergue a nossa cabeça. Por debaixo da nossa cabeça, ele coloca a mão esquerda dele e nos ergue a cabeça. E com a direita, ele nos abraça. Porque quem está à direita do Pai é Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Talvez, Senhor, ela não veio da forma que muitos aguardavam que ela viesse, ao ponto de alguém, Senhor, sair correndo dentro desse espaço físico, rolar no chão, gritar, dançar. Mas eu creio que ela atingiu o nível que o Senhor queria que ela atingisse. Ela foi aonde nenhum médico é capaz de ir. Ela foi, Senhor, como a tua palavra diz que ela vai. Onde a tua palavra diz que ela é capaz de ir. A tua palavra, ela é como faca de 2 gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração, os desejos que estão alojados no nosso coração. Tudo isso para mostrar o que é vontade nossa e o que é vontade do Senhor. Para que nós venhamos, ó Deus, ter na nossa consciência que a nossa vontade, ó Pai, ela é carnal. Que nós venhamos, ó Deus, fazer a tua vontade, como Jesus o fez. Que não seja feita a nossa vontade, mas a sua, Senhor, que está nos céus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada jovem. Muita dificuldade, ó Deus, jovens têm para trilhar o seu caminho. Esses que estão aqui, Senhor, são guerreiros, ó Deus, que fizeram, Senhor, um pacto contigo, que escolheram, Senhor, estar nesse lugar para serem abençoados pelo Senhor, de uma forma diferente, de uma forma especial, que não seja diferente. Em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor os abençoe, ó Pai,
com o que já foi conquistado e liberado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Abençoa do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, desde o menor ao ancião, Senhor, desde o mais moço até o mais velho, que todos recebam, Senhor, da unção que vem do alto, a unção fresca, a unção nova, trazendo a esperança viva em cada coração das suas promessas, Senhor, que há de se cumprir. Elas vão se cumprir, Senhor. Eu creio, Senhor, porque eu estou vivendo, ó Deus, a promessa do Senhor, no meio de uma situação onde ela se renova todos os dias, porque quem faz conservar é o Espírito Santo, a chama acesa. Conserva, Senhor, a chama acesa em cada coração. Em nome de Jesus, traz, Senhor, o avivamento. Aviva a tua igreja, Senhor, no meio dos anos. Verdadeiro avivamento, ó Pai, é aquele que conserva a tua palavra viva, sempre viva em nossas vidas, através da obediência à tua palavra, sem desprezar, ó Pai, as tuas promessas. O pecado do homem foi não obedecer a tua palavra, não confiar na tua palavra, mas dele nós já fomos, Senhor, libertos. Mas a iniquidade, Senhor, que tenta nos atrapalhar, Senhor, de prosseguirmos, que ela não seja mais instituída por cada um de nós, em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você está desanimado, descrente. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce contra a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, 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 oh. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh, oh. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confie nele. E em seu eterno amor, Aleluia. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nunca seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Irmãos, como se não bastasse tudo isso, vamos dizer assim, especialista na área da medicina, um grande especialista em genética, na hereditariedade também. Nós vamos consultar com ele para saber por que o nosso filho havia nascido assim.
Ele falou: olha, de mais de 2.000 síndromes conhecidas. Ele ficou vários meses estudando, depois para nos dar a resposta. Ele disse assim: de mais de 2.000 síndromes conhecidas, o seu filho não se enquadra em nenhuma que eu conheço. Não é para mim. Eu quero dizer para vocês, vocês correm um sério risco da segunda vez, se vocês planejarem engravidar de novo, do próximo filho de vocês vir também como o primeiro, ou até pior. 25%. E nós saímos dali, eu já com a primeira experiência que Deus já estava trabalhando. Eu falei assim: já sei o caminho, Senhor, a qual tomar. Confiar em Ti. Esse é o caminho, confie nele, pois não seremos abalados. Louvado seja Deus. Dali nós fomos à médica da minha esposa, obstetra. E quando a Marilane relatava sobre o nosso filho e como ela estava fisicamente e tal, tocamos num assunto que o médico disse: 25% de chances. Eu quero te dizer que muitas vezes, no mundo lá fora, porque nós estamos numa dimensão diferente aqui dentro. Quando eu falo lá fora, é lá fora mesmo, porque quem está no meio não está lá fora. Quem está no meio do projeto de Deus, aleluia. Quem está dentro da visão, aleluia. Quem está dentro não está fora. Deus te traz para dentro da visão. E aquela obstetra estava escrevendo de cabeça baixa, de repente ela deixa a caneta, tira o óculos, cruza as mãos bem assim, e coloca o queixo sobre as mãos, e os cotovelos sobre a mesa, e diz assim: ele disse 25%? Que bom, Marilane. Eu falei: uau, que bom, onde que ela está vendo coisa boa nisso aí? Sabe por quê, irmãos? Porque nós habitolamos na nossa cabeça as coisas ruins que as pessoas dizem para nós, que vão acontecer conosco. Quem disse que não foi assim na sua vida? Quantas vezes você deu ouvidos a muitas palavras ruins que veio soprarem nos seus ouvidos, sabe? Às vezes a porcentagem é muito alta do que falaram que não vão acontecer na sua vida. Mas se surpreenda do que essa médica falou e o que eu aprendi com isso. Ela disse assim: 25% é bom. Eu falei: por que é bom, doutora? Ela disse assim: porque há 75% do seu próximo filho vir perfeito. A porcentagem de notícia boa é maior do que a ruim que veio sobre a sua vida. Eu quero te dizer, o que Deus tem para você é muito maior. É maior, o que Ele prometeu é maior. Então creia na promessa dEle, louve o nome dEle, exalte o nome dEle, louve, louve, exalte, louve, porque Ele é maior. Nosso Deus, aleluia. Eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, amor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Passaram-se alguns meses
depois da palavra dessa médica, que Deus usou para falar conosco, sem planejar, nós, na nossa mente, Deus já havia planejado, não o segundo filho, mas a segunda filha, que veio perfeita, muito inteligente. E quando a gente fala a expressão perfeita, é à vista de muitos homens carnais, porque para nós, o nosso filho Luiz Felipe é perfeito. Porque muitas crianças especiais, as pessoas dizem que são imperfeitas, né? Ou que têm defeitos. Mas alguém sabe me dizer se já viu estampada nas primeiras páginas dos jornais, dos noticiários, na primeira página dos jornais, alguma criança dessa que assaltou um banco? Uma criança dessa envolvida no Lava Jato? Alguém já viu uma criança dessa assassinando alguém? Alguém já viu uma criança dessa praticando crimes? Eu quero te dizer, quem são os perfeitos? Qual a ótica que temos do que é perfeito? De uma coisa eu tenho certeza e convicção, que perfeito é Deus, que é tudo em todos. Você pode profetizar isso? Levante as suas mãos aos céus e diz assim: perfeito é Deus, que opera tudo em todos. Honra e glória a Ele. Para mim o meu filho é perfeito. Nenhum deles é imperfeito. Eles são perfeitos, porque eles têm Jesus desde já nos seus corações. O meu filho, por mais que não fale, por mais que não ande como muitas pessoas comuns, por mais ainda que não enxergue como nós, muitas pessoas que têm uma visão muito boa, ele ora, irmãos. Ele ora. Todas as vezes à noite, quando ele vai dormir, nós chamamos ele para orar. Vamos orar agora, Luiz Felipe. Ele já tem consciência do que é orar. Ele fecha os olhinhos dele. E quando termina a oração e nós falamos amém, ele fala assim: é o amém dele. E a minha filhinha também, todas as noites ela ora, com 2 anos de idade que ela tem hoje. E ela, de tanto orar para um homem que foi acidentado em Nepomuceno, com 1 mês esse homem, ele saiu do estado, sabe? Ele estava até em coma. E todas as noites a gente ia orar, ela falava assim: papai, mamãe, o Tiãozinho. E a gente orava pelo Tião, que era o que entregava o leite para a gente. Esse Sebastião, com 1 mês depois, já está de pé e está cuidando das vaquinhas dele de novo. Oração. É isso que Deus tinha para mim, tem para mim ainda e tem para cada um de vocês. As maçãs. E eu já estou saboreando elas na minha vida. E eu profetizo na vida de cada um. Que Deus em Cristo os abençoe. Pastor Eliel, Tiago. Amém. Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Aleluia.